A paz seja convosco. Amém. Estamos tratando dentro da teologia do desperdício nas cartas paulinas. Finalizamos o primeiro período, antes da nossa comunhão, lendo o texto de Romanos 5:20, falando sobre a graça de Deus, que é maior do que a desobediência de Adão, que é maior que sobre a desobediência dos homens. Em resumo, o desperdício provocado pelo pecado, ele é superado com a condenação dos anjos e dos homens rebeldes, e o amor de Deus vai restaurar o que foi estragado, criando um povo de propriedade exclusiva dele. Então, o propósito de Deus, ele vai se cumprir, ponto. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Por mais que, virada do ano, as pessoas elas tenham todo tipo de previsões, todo tipo de mandingas para dizer o que vai acontecer ou não vai acontecer, Deus olha para mim e para você e fala: eu conheço todos os seus caminhos, eu conheço todos os seus dias. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Aqui é Rosângela. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Texto que nós já meditamos no passado, em relação a 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto de 1 Pedro 2,9, ele tem a ver com o texto de Mateus que diz que ide e pega o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que você tem ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele vem e fala: vós, porém, vós quem? Aqueles que são raça eleita, aqueles que são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Essa é a pergunta. Para que você existe? Shakespeare fala: ser ou não ser, eis a questão. Ele está procurando. Cazuza, ele fala: ideologia, eu quero uma para viver. Ou seja, ele está querendo um motivo para ele viver. Rolling Stones fala assim: eu não consigo encontrar satisfação em nada. I can get no satisfaction. Eu não consigo encontrar satisfação em nada. As pessoas, elas estão buscando. A porta está abrindo aí, tá, Gabriel? Deixa. Eu pensei que o Joaquim estava ali solto. As pessoas, elas não têm luz nenhuma direção. E 1 Pedro 2,9 fala que nós somos tudo isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele quem? Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus, ele te comissionou para algo a ser feito. Exceto, creio que o meu primo, que é CLT, eu acredito que Felipe, André, Aisla e Nicolas, eles têm funcionários. Então vamos lá para o Nicolas. Ainda está com o rapaz lá, dirigindo lá, ajudando você? Sim? Dirigindo não, mas tem outro lá. Está lá fazendo o trabalho. E você remunera ele? Sim. E você tem tarefas para ele? Sim. E se ele não fizer? Vai cobrar. Mas ele continua fazendo. Você entende? A dinâmica do mundo espiritual, ela reflete o mundo natural. Não é o contrário. Então nós vemos um Deus que ele diz que nós fomos criados com o objetivo de proclamar as virtudes para as pessoas, porque as pessoas, elas continuam nas trevas. Então, se você já entrou num ambiente, então, nosso tempo de comunhão, vamos tomar o lanche, vamos descer. Quantas vezes o meu primo fez isso aqui? Nenhuma.
desceu, o que o Nicolas falou? Ele está meio perdido aqui. Irmão, pode comer. O que você está fazendo? Dando instruções. Essa é a realidade nossa, que conhecemos o Evangelho, em relação às pessoas que não conhecem o Evangelho. Trazer exatamente essa condição de luz. Incluído nesse propósito a obrigação de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Romanos capítulo 8, que não vamos ler, acrescenta uma importante revelação sobre os estragos da queda que a criação estava sujeita. Então eu separei alguns textos. Efésios 4:17. Não, é Helena. 4:17. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor. Apóstolo Paulo dando um recado para a igreja de Éfeso, em que o pastor era Timóteo, mas uma carta que era escrita para uma localidade, que era compartilhada com todo o povo de Deus e nos alcança nesse ano de 2026. Isto, portanto, digo, e no Senhor. Não está falando dele, está falando em nome de Deus. Testifico que não mais andeis como andam os gentios. Ou seja, você ouviu a palavra, entendeu a palavra, porque você não é uma ameba, você não é uma pessoa deficiente mental, você entendeu a palavra, e aí ele fala, coloque em prática. Você não pode querer andar como andam os gentios. Como que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é uma vaidade dos seus próprios pensamentos? Em que você fica pensando se eu aplico a lei de Deus nesse caso ou aplico a minha vontade. O que eu faço? O apóstolo Paulo fala, para com isso. Você já teve o entendimento? Começa a mudar o comportamento. O ensino tem esse objetivo. Ou fazer com que haja mudança, ou trazer a condenação, que é o que nós trabalhamos na semana passada. Se a pessoa, ela julga os outros perante a lei, diante da lei, quer dizer que ela conhece a lei. Se ela conhece a lei, ela não pode se isentar dizendo que não conhece, porque ela está julgando o outro. E aí essa máxima é, da mesma maneira que eu julgo o meu próximo, eu também vou ser julgado. 2 Pedro 2,18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Deixa eu achar aqui que o Felipe foi muito rápido. 5:18. 2 Pedro 2,18. Nem tem 5, né, Nicolas? Ele criou um novo. 2 Pedro 2,18. Aí eu falei, caramba! Vamos lá. 2 Pedro 2,18. Agora de verdade. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que amam ou andam no erro. E aí, 2 Pedro está falando sobre uma condição de que a pessoa ela vai procurando toda forma dela conseguir convencer o próximo de que aquilo que é pecado não é pecado. A pessoa está querendo fugir daquela situação. E a pessoa, não tem problema, porque é isso, porque é aquilo. Você pode beber sim, pode fazer isso. Pode... Não pode. Eles ficam tentando fazer com que o pecado dele seja relativo. Depende. Esse pecado é pecado mesmo? É uma coisa errada realmente eu fazer isso ou não é uma coisa errada? Romanos 1:21.
Eva, né? Sim. Ela não fica perto. Conforme tem conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram mudos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O texto de Romanos, ele vem trazendo o entendimento de que as pessoas, elas são indesculpáveis. E ele fala, porque eles têm o conhecimento de Deus, mas eles não o glorificaram. Como? Fazendo a própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. O que acontece quando você tem um movimento repetitivo? Uma vez, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Você acostuma com aquilo, e aquilo vira ser o quê? Padrão. Se você é uma pessoa que, como a minha tia, estava conversando com a Rô ontem, né? Ela fez um frango, e aí o frango, ela falou assim, você que temperou esse frango? Ela falou assim, não, eu comprei temperado. Tá salgado, né? Eu falei, tá. Uma pessoa que está acostumada a comer comida salgada, aquilo para ela é normal. A minha tia, ela tinha 0 sal. Qualquer coisa que tivesse, que seja 1 bilionésimo de grama, ela sentia pela sensibilidade. A condição que Paulo está falando aqui é a mesma coisa. A pessoa que tem o entendimento, ela aprende a verdade, e ela continua agindo no erro, o que era verdade passa a ser erro, e o que passa a erro passa a ser verdade. Atos capítulo 14, verso 15. Atos 14, 15. Senhores, por que fazer isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Apóstolo Paulo olha para a ação daqueles homens e fala, por que você continua fazendo isso? Tinha um rapaz, logo no comecinho da nossa igreja, que ele era presente e tal, e aí eu sempre mandei os discipulados. E aí ele se afastou. E aí o texto que era da sequência, era um texto de Lucas, que era mais ou menos assim, por que você se afastou dos antigos ensinamentos? E aí ele ficou bravo, mandou uma mensagem para o meu pastor, estou chamando a minha atenção em público assim. Ou seja, a palavra trouxe o constrangimento, mas não trouxe a mudança, porque ele quer continuar fazendo o quê? Vivendo a vontade dele. Joaquim, olha aqui para mim, ó. Não. 1 Coríntios 3:20. 1 Coríntios 3:20. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos. E outra vez, 2 pontos. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Por isso que a palavra de Deus, ela é real e verdadeira para aqueles que são simples, ou seja, aqueles que não se acham inteligentes nem sábios demais. A maravilhosa criação do universo e tudo que nele há ficaram em condição de inutilidade, como um carro que não serve porque não funciona o motor. Dentro desses cursos que eu estou fazendo, o pastor ele traz a ilustração. Quando tocar trombeta, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando tocar trombeta? E como que é isso? O André está aqui em pé e aí ele... Como é que você vai ir para lá? Voando. Ou seja, começa a pensar dentro de uma maneira mais louca. Você vai aprender a voar. Olha só. Você acha que Deus criou esse monte de planeta para não ser conhecido? Você acha que você não vai poder ir para Marte, não vai poder ir para Vênus? Você acha que não? Olha a máxima que as pessoas acham que é viver no céu. Você acha que você vai viver sentado no céu? Sendo que tem essa criação universal.
Essas coisas que a gente está falando, quando você... Claro que tem um propósito. É por isso que nem o Buzz Lightyear consegue até o final. Ele vai ao infinito e além, mas não consegue, porque não consegue chegar. Tem limites que são acima da capacidade humana em que nós vamos poder ter acesso a isso. É lógico que isso são teorias, mas você partindo da premissa dessa grandeza, da majestade de Deus, em que Ele cria tudo isso para a glória dEle, qual que é a glória de um planeta bilhões de distâncias ele existir? Em que a grande maioria dos planetas, elas são milhões de vezes maior do que o planeta Terra. Então, você quando começa a ver essa dimensão da grandeza de Deus, a majestade de Deus, você começa a pensar, poxa, eu estou preocupado com o pão que eu vou comprar amanhã. Você começa a entender essa dinâmica de como nós não temos o direito de ouvirmos as Escrituras Sagradas e não ter mudança e transformação no nosso coração. O propósito da fabricação do automóvel, dentro desse exemplo, ele foi anulado. Salmista declara que a criação declara a glória de Deus, mas somente declara essa glória para aqueles que creem que o Deus Onipotente fez o universo. A verdade de tudo isso e coisas que nem a sua mente imaginou, nem os seus olhos viram, são para aqueles que acreditam no Senhor. Quem que vai se aproveitar dessas coisas? Aqueles que creem. Por isso que a fé é a certeza de algo que você não vê. Tem talvez eu erre, tomara que não. Tem um cara que eu já contei mais ou menos a história dele. Ele era um cara que ele, na Escócia, 1600, 1000 qualquer coisa, ele foi comissionado pelo Senhor para cuidar de órfãos. E ele começou a receber órfãos. 50, 100, 150, 200, e não tinha onde colocar aquelas pessoas. E aí ele chegou passando na frente de um castelo que estava à venda, e Deus falou, entra e compra. E o cara foi, entrou e comprou. Com que dinheiro? Não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. É responsabilidade de Deus. E a gente vê N histórias que já tem em torno dessa história dele, que é a história de que o povo, aquele monte de crianças, 150 crianças para tomar café da manhã, não tinha um pão. E aí bate na porta o cara, eles oram, agradecendo pelo alimento, um olhando para a cara do outro, bate na porta, olha, eu ia entregar esses pães aqui lá no castelo tal, mas o pão está mais escurinho, e o cara não quer, eu vou jogar fora, então eu vou entregar para você. Esses milagres e maravilhas, eles estão disponíveis para nós. Mas por que a gente não vive isso? Porque ou a gente tenta resolver do nosso jeito, ou a gente não confia, a gente não acredita no Senhor. Os incrédulos, os agnósticos é um termo, gnosticismo tem a ver com conhecimento. Pessoas, inclusive cristãs, que conhecem as coisas e acham que por causa do conhecimento delas, elas vão ser melhores que os outros. Eu vou vencer porque eu tenho mais conhecimento. Não quer dizer que você não vai estudar, não vai se especializar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que a minha ação, ela sem a ação de Deus, ela é mínima no seu efeito. Eu posso estudar, posso fazer o que eu quiser. Se não for da vontade de Deus, você não vai passar. Não quer dizer que eu não tenho que estudar e não tenho que me capacitar. Então, Felipe compartilhou, a Vânia já tinha me avisado, que elas estão fazendo um curso lá online a respeito desse negócio de montagem de buquê e tudo mais. Como que se pode fazer um buquê mais bonito? Especializando. Ou você estuda ou você não vai aprender mais. Tudo que você tem na sua vida, você tem que granjear através do seu esforço. Prêmio do quem? Da ação de Adão. Porque agora eu tenho que me esforçar, porque ele pecou lá atrás, consequência do pecado. Os incrédulos, os agnósticos, os ateus não atribuem a criação de nada ao infinito poder do único Deus. Multiplicadas milhares de trilhões de estrelas, cada uma na média 1 milhão de vezes maior que o nosso planeta Terra, existem a distância de 4 bilhões de anos-luz. Você não consegue nem mensurar isso. E existe. Estrelas, estrelas, estrelas. São os homens inteligentes que devem glorificar a Deus, cada vez mais, na medida em que descobrem mais e mais as maravilhas da criação. Essa ação que o apóstolo Paulo fala, não andeis ansiosos nem angustiados, mas faça o quê? Apresente as suas petições em orações, súplicas com ações de graça.
Ação de graça tem a ver com o reconhecimento que ele já fez. Então, olha para a sua vida. Vamos para o Nicolas de novo. Nicolas, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, ele conseguiu, junto com o Felipe, adquirir o ônibus do André. Depois, ele começou teve o ônibus, a van, não sei, teve um... Não, mas era o reboque. Depois do reboque, foi a van. Já trocou de van. Tocando a van. Se você começa a olhar isso, você fala assim, onde eu estava e onde eu estou hoje. Isso é o quê? Olhar para a graça manifesta de Deus. Você tem que olhar para essas situações, e ver a mão poderosa de Deus. Eu estava com uma dificuldade, olhei para Deus e falei, Deus, estou precisando de um recurso. Quando foi ontem à noite, a Rô falou assim, olha, aconteceu tal coisa que vai gerar esse recurso. E eu olhei e falei assim, Deus, dá só a medida para aquilo que você precisa. Entendeu? Dá uma mantinha para a Helena aí, para a Helena não passar frio. É só na medida. Para você não esquecer o quê? Que quem dá é Ele. E a gente continua caminhando. Deus não permite que falte o alimento para nós. Nós continuamos tendo o nosso aluguel pago. Independente da dificuldade, nós temos o alimento, temos o vestuário, temos a moradia. O problema é que a gente olha para essas coisas, a gente olha como coisas comuns e não são comuns. A gente tem que olhar para as pessoas da nossa vida e falar assim, cara, não é comum. Tem que olhar para as crianças e olhar e falar assim, não é comum. A criança está perfeita, está caminhando, está falando, eu estou tendo que repreender essa criança porque ela está se movimentando. Olha que loucura, isso é bênção de Deus. E a gente passa essas coisas como se fossem coisas comuns. Temos visto aí o sacrifício do Felipe lá, com as latinhas de leite lá de R$300 cada uma, mas Deus já está abrindo uma porta. Encontrei um amigo meu que marcou já uma consulta, vamos ver o que vai acontecer. E aí? Depois que você orou, eu botei uma farmácia na Vila Outra lá, R$190. Então, já é bênção. Não é. Cara, entenda que 190 é muita grana. Mas já não é 300. Já não é 300. E se a gente não presta atenção nessas coisas, a gente não vê a graça de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus. E aí, olha, eu vou fazer uma junção de coisas que pode ser até pecaminosa. Depois que o Felipe, a Rayane e a Helena começaram a orar, isso aconteceu. Será que é coincidência? Será que é do nada? Será que é o karma? É o mundo que aconteceu? Não é, gente. É Deus olhando, vendo o Felipe gemendo, ele vai criando situações. Fomos atrás de um médico, o médico lutou, não conseguiu. Aí encontrei o outro, eu consigo. Não sei para que dia que está marcada. Caramba, não tinha nenhuma luz e agora tem a luz. Essas coisas a gente tem que começar a reputar e olhar como as manifestações maravilhosas da graça de Deus. Só os homens inteligentes que conseguem glorificar a Deus na medida em que descobrem mais e mais as maravilhas da criação. Eu estou falando de coisas mínimas. Mas a maioria dos homens, inclusive os que mais sabem sobre o universo, fecham a mente para a verdade da origem miraculosa de tudo que existe. Eles não conseguem olhar e ver Deus. O cara consegue imaginar, vou dar um exemplo bem grotesco, em que a pessoa ela pega uma caixa, em que ela pega 3 ovos, coloca os ovos lá sem quebrar, coloca um pouco de farinha lá, coloca um pouco de sal, de fermento, de água, tal, e deixa lá por 1000 anos. Quando ele abre a caixa, aparece um bolo formado. O cara acredita nisso? Não acredita que Deus criou. Salmos 19, verso 7. O cara acredita que se você deixar um CD dentro de uma caixa, depois de 1000 anos ele vira um DVD. É nessa dinâmica, é nesse exagero que eu estou falando. Salmos 19, verso 7. Não sei, leia. A lei do Senhor é perfeita, e a que restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel,
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma não. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a partir da lei do Senhor, das instruções divinas, o nosso coração ele se acalma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pastos verdejantes ou verdes campos, guia-me a águas tranquilas por amor do seu nome. Está aqui, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como uma criança se aquieta no seio da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. E aí ele fala, o testemunho do Senhor é fiel. O que é um testemunho fiel? Ele se cumpre. Se você disse que é isso, você sabe que é isso. Se o cliente do Nicolas fala assim, eu quero tal produto, ele sabe que o Nicolas não vai entregar um outro produto para ele. Se o cara liga lá para o Felipe e fala assim, Felipe, eu quero que você faça um buquê dessa forma, assim, assim, assado, para entregar para o aniversário meu de casamento para minha esposa, no trabalho assim, assim, assado, tal dia e tal hora. Tudo bem, Felipe? Está combinado? Está combinado. Eu quero rosa dessa cor, eu quero disso, isso. O Felipe tira a foto, mas eu quero fazer assim, dentro desse modelo. Pode, pode. O cara tem a certeza que o testemunho dele é fiel se ele cumprir a palavra dele. Se a gente, como ser humano, faz isso, por que a gente vai duvidar de Deus? E ele fala... O testemunho do Senhor é fiel. E ele dá sabedoria. Mas ele dá sabedoria para quem? Vou falar hoje à noite também. Sabedoria e inteligência é a mesma coisa? Não é. Se você... Se você começar dentro da escola normal, passar pelo ensino fundamental, passar pelo ensino médio, for por fundamental e médio, for para a faculdade, acabou a faculdade, você faz uma pós-graduação. Acabou a pós-graduação, você faz um mestrado. Acaba o mestrado, você faz um doutorado. Acaba o doutorado, você faz um MBA. Você vai ser um cara inteligente dentro daquela área. Você pode estar diante de um grupo de pessoas e você fala, dentro desse assunto, eu sou o melhor. Eu sou o melhor, que as embalagens minhas, elas são as melhores. O Nicolas, ele pode se especializar, pode ver armazenamento, ele pode criar um ambiente tal. Felipe pode criar uma câmera frigorífica lá com a precisão corretíssima para a flor ela durar o máximo. Ele vai olhar para a característica da conservação da rosa. Ele conhece a rosa colombiana, argelina, do Maranhão, sei lá o que. Ele sabe qual que é a flor. Ele vai ter todo o conhecimento. A pessoa chega para ele e fala assim, quantas vezes por água você tem que colocar 150 ml, que a folha vai durar mais tempo. Isso é inteligência, não é sabedoria. Sabedoria é você saber usar os conhecimentos de uma forma correta. Porque da mesma maneira que é do exemplo do Nicolas e do Felipe, a pessoa ela pode ter o conhecimento perfeito e continuar sendo uma pessoa tosca. Quantas pessoas têm um diploma universitário e continuam sem nada para fazer? Ah, sim, as variantes do mercado, dificuldades, tudo. Mas por que essa pessoa vence e a outra não vence? Falta de sabedoria. E Deus fala o quê? Que Ele dá a sabedoria aos simples. Só que a sabedoria que Ele está falando não é a sabedoria humana. É a sabedoria divina. De você olhar para um tempo em que eu vou fazer tal coisa temporalmente, você fala, não vou investir meu tempo nisso. Eu vou investir o meu tempo nisso. Da mesma maneira que o Felipe, quando ele vai comprar as flores, ele sabe que os fornecedores, tem um fornecedor tal, que ele fornece uma flor mais saudável, que dura mais, ele não vai comprar ruim, a menos que ele não tenha opção. Da mesma maneira, você tem que olhar para as coisas naturais e espirituais e tomar a decisão. Eu não vou fazer isso, por mais que o mundo mande eu fazer. Eu não vou fazer porque não é o correto para fazer. Isso chama-se sabedoria. Daí, o desperdício e a inutilidade da ação. Diante de tudo que nós temos, nós agimos como? Com desperdício. Em que nós não valorizamos o tempo com os nossos entes queridos e familiares, nós não valorizamos o nosso tempo, que é algo que é um insumo, que não pode voltar atrás, você não consegue recuperar. Aí eu vou gastar tanto tempo, porque aí eu recupero 2 anos da minha vida. Não vai ter essa condição, não tem como.
Eu posso investir para melhorar o meu negócio. Que nem o Nicolas falou, estou vendendo a minha van. Eu tenho certeza, e espero que ele não vá vender o fruto de todo o labor dele desse tempo, e ele falou assim, agora a gente vai confiar em Deus, eu vou levar a Isla para Paris. Não, ainda não, hein? Oh, Glória. Tá amarrado, tá amarrado. Posso não. Entendeu? Se ele fizer isso, aí você fala assim, espera um pouquinho, vou te levar meu marido no HPAP. Entendeu? Vou pegar todo esse dinheiro, vou queimar, vamos fazer uma grande festa, entendeu? Vamos alugar um sítio aí, vamos ficar 7 dias só comendo carne, picanha, tomando o melhor dos vinhos. Não, eu espero que ele vá vender no momento certo, espero que ele tenha orado, recebido direção de Deus para ele fazer isso. E o que ele vai fazer com esse dinheiro? Aí ele tem que ter um propósito. Isso é o quê? Sabedoria. E se ele vender e não fizer nada com aquilo? Desperdício. Todas as horas que ele deixou de estar na presença junto com a Aisla, no crescimento do Joaquim, ele vai simplesmente jogar no lixo. Se ele não utilizar o recurso com sabedoria, é desperdício. Eu vejo as fotos, eu sei da importância, eu imagino a dor no coração dele, lá longe na estrada, podendo estar aqui com o filho, passeando e não estando. Então, essa van, apesar de ser um bem material, ela carrega um valor muito grande agregado, que é de tempo, de amor, de comunhão com o familiar e todas as coisas. Então, tem que ser utilizado sem desperdício. O que nós fazemos com a criação? Desperdício. A esperança cristã, entretanto, é que a criação será resgatada da vaidade. Romanos 8, 21. Nós quero fazer um combinado com os irmãos. Nosso irmão Wallace, ele está com uma dificuldade. Ele está assistindo. E a gente tem que fazer uma vaquinha para comprar um despertador novo para ele. Porque ele está perdendo a hora. Eu não sei a hora, hoje ela está. Então a gente tem que fazer uma oração forte de descarrego. Talvez montar uma reunião de oração lá, porque. Ou então vamos combinar de alguém ligar para ele. Apesar que você também não chega no horário, aí lascou, né? Então deixa quieto. Vai. A esperança cristã, entretanto, é que a criação será resgatada da vaidade. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criação, em outro texto fala que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A minha manifestação e a sua manifestação. Através da minha ação e a sua ação dentro do mundo espiritual, os planos de Deus se cumprem, Jesus volta e a natureza é redimida. A criação geme. Quando Cristo voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem, a corrupção, a podridão serão para sempre banidos no novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Espera aí que minhas pastoras estão dobradas aqui. Versos de 1 a 8, 2 versículos cada um, por favor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, apropriada como noiva adornada para o seu esposo. Pausa. Vi um novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Pô, pastor, o mar é tão bonito. Por que o mar não existe? Mar aqui que não existe não é o mar, água. Mar aqui é a origem do mal. O mal é refletido dentro dos estilos dos... O mar, nos textos antigos, ele reflete a personificação do mal. Ou seja, o mal já não existe. Continua. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo:
eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Helena 7. O vencedor. Fala. O vencedor Entrará entrará estas coisas. essas coisas. E eu lhe serei Deus. Eu lhe serei Deus, E ele me será filho. e ele me será filho. Filipe ainda 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 2 Pedro 3,13. Segunda-feira. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda Pedro 3. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A tua esperança não é o próximo boleto, mas a tua esperança tem que ser os novos céus e nova terra. Aleluia. O desperdício que a morte e o pecado produziram no mundo nesse momento, e apenas nesse momento será vencido. E aí ele vai ser afastado para sempre, não vai haver mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, nem tristeza, nem coisa alguma. Até lá, você vai continuar gemendo. E qualquer pessoa que fale que não vai ter isso, ele está mentindo. Mas ele é Deus, ele nos dá força para continuar caminhando. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome, agradecemos pela tua graça, teu amor e cuidado. Pedimos que o Senhor reavive nos nossos corações a certeza da fidelidade da tua palavra e que nós possamos focar a nossa esperança, Pai, nos novos céus e nova terra. Que nós possamos suportar nesses dias, Pai, de luta e dificuldade, e possamos ser fiéis ao que o Senhor nos ensina e nos instrui. Oramos em nome de Jesus. Amém.